Vovô viu a uva e o presidente Lula Lelé foi questionado por jornalistas se esperava que o Banco Central intervisse no câmbio para conter a alta do dólar do país. Porém, contudo, todavia, no entanto, para evitar que suas declarações influenciassem em novos problemas, Lula fez igual. Quem é que falava isso? A Copélia do Toma lá da cá. Prefiro não comentar. Aspas para o Lula. Agora eu vou conversar só sobre o feijão e o arroz. Fecho aspas. As falas recentes de Lula, não sei se antes ou depois das festividades, porque a gente sabe, né, que tem uma diferençazinha, em entrevistas e eventos, bem como ataques direcionados ao Banco Central, fizeram com que o real se tornasse a quinta moeda que mais desvalorizou em 2024 no mundo inteiro. Brown, ele vai falar de arroz e feijão, hein? Para quanto vai o saco agora? E é arriscado esse assunto, Pavi, não só pelo saco, mas porque se o presidente quiser falar sobre arroz, é capaz de se encrencar, é capaz de se lembrarem do leilão de arroz que teve, nas palavras do próprio presidente Lula, Será que é por isso? Porque o Carlos Fávaro falou ontem que estava suspenso porque o preço normalizou. Agora ele falou que vai falar do arroz para o arroz subir e voltar ao leilão? Olha, não dá para duvidar de nada, né? No Brasil não dá para duvidar, nem o passado é certo, imagina o futuro, não dá para prever nada. Agora, quando o Lula deixa de falar sobre o dólar cai. Você vê que hoje teve um recuo, o presidente não deu entrevistas, não deu declarações novas atacando o presidente do Banco Central, está caindo o dólar, está ali na casa de 5,49. Agora, isso não deveria ser motivo de comemoração, ao contrário, é preciso que o presidente da República pare de dar entrevistas, pare de dizer qual é o seu posicionamento para que aí o dólar recue, o presidente atrapalha a economia do país e isso é tratado com normalidade. Olha, o presidente pelo segundo dia não deu entrevistas e o dólar caiu. E isso é tratado como uma boa notícia, como um cenário positivo. Olha, o presidente ouviu os seus aliados e recuou, não vai mais criticar publicamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não sei se vai, mas deu uma trégua aí de 2 dias. O dólar está baixando um pouquinho. Isso não é motivo de comemoração, né? Que o Lula evite comentar e aí com isso o dólar recue. Isso é uma tragédia, né? Você tem um presidente da República que não vai, que não pode se manifestar, o posicionamento dele é que tem que ser corrigido, não escondido, não mantido em silêncio. Agora, se for falar sobre arroz e feijão, tem o caso do leilão do arroz. Se o presidente quiser falar sobre isso, o Brasil ainda aguarda respostas. Tem muitas interrogações que ainda não foram respondidas sobre esse assunto. Por que o governo decidiu fazer esse leilão, mesmo com os produtores garantindo que toda a colheita suficiente para um longo período já tinha sido feita? 80% a 70% do grão já tinha sido colhido antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Por que o governo insistiu nisso, mesmo com os produtores gaúchos alertando que isso atrapalharia a produção local? Por que o governo colocaria no mercado esse material, esse arroz importado em sacos com a estampa do governo federal no período de pré-campanha ou já durante a campanha eleitoral, que poderia favorecer os candidatos governistas, os candidatos a prefeitos e vereadores apoiados por ele? Ia ser o saco do Lula, né? Ia ser o saco do Lula. Ia ser o saco do Lula. É o arrozão. Horrorosa. Ia interferir no processo eleitoral. Então, é algo vergonhoso. E o governo até agora não admitiu que errou em relação a isso. Usa uma justificativa que não para em pé, que, olha, agora não precisa mais de importação. Na verdade, nunca precisou, mas o governo não admite isso. E arroz e feijão devem ficar mais caros mesmo assim, porque tudo isso é impactado pela alta do dólar. Então, o presidente, do ponto de vista econômico, repete uma grande bobagem. Olha, não vou falar sobre o dólar, vou falar sobre arroz e feijão. Arroz e feijão também estão atrelados à cotação da moeda americana. Hoje o Brasil tem uma economia dolarizada, tudo está interligado ao que acontece no restante do mundo. Toda vez que há uma disparada da moeda americana, isso afeta o nosso agronegócio aqui, leva a aumentos de preços para os produtores que são repassados aos consumidores. Então, me lembra muito aquela frase da Janja quando começou a ser analisado o imposto das blusinhas, dizendo, olha, o imposto não é sobre vocês consumidores, é sobre os empresários, como se isso não fosse chegar à ponta final. Ai, que burrica! Ela, que tava tudo certo. Ai, que burrica! Que burra! Dá 0 pra ela. Ô, Geisel, por que ele não fala, já que o que ele fala sobe, por que ele não fala de salário mínimo? Verdade, né? Ele poderia falar de salário mínimo. Ele poderia falar sobre outras coisas, né? Agora, vê só, é interessante Podia porque... falar de saúde.
Podia falar de educação. A dengue matando É porque um monte se o aí. Lula falar de educação e me propor o sistema socioconstrutivista, eu prefiro não. Eu também não quero muito que isso daí suba, né? Eu fico na dúvida. A verdade é interessante isso. Ele é, teoricamente, o representante do povo, pelo menos da maioria, é essa a história que, né, foi contada. Então, partamos dessa premissa, de que ele é o representante do povo e ele não pode falar... ovo? Do povo. Ah, do povo? Eu entendi errado. E aí ele não pode falar porque ele não representa. Então, isso mostra o descolamento mesmo dele da realidade das coisas, da realidade do Brasil, da realidade do fato. Né? Ele está ocupado ali na festa, curtindo um carnaval fora de época, né? Porque é como o Vitor colocou. Mostra muito mais uma incapacidade em entender a economia do próprio país, em entender a dinâmica de comércio, de indústria do próprio país, entender a dinâmica de mercado de moeda internacional, e eu estava contando com isso, uma vez que ele é presidente, ou que pelo menos ele colocasse alguém técnico que tivesse a capacidade de entender esse mercado, e aí ele diz que não, eu não tenho a capacidade, então eu vou me calar, e cadê toda a equipe? Cadê ministro? Cadê essa galera daí para falar a respeito disso? Todo mundo tem que fazer então um voto de silêncio? Não faz o menor sentido. Não reconhece o erro, mas mais uma vez, não é surpresa, gente. Esquerda no poder, quando entra para fazer a economia, é uma tragédia. E mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar disso. O Haddad não fez lá o tal do mestrado de direito, não fez a prova de direito de economia, não entendia, Ele falou não que ele sabe. colou. Pois é, eu gosto sempre de lembrar a audiência isso. Colocar o Haddad na economia é o equivalente de me colocar a comentar futebol. Nós entendemos ali a mesma coisa, tete a tete de cada assunto. Então, assim, não faz o menor sentido, é uma vergonha ele abrir a boca e dizer isso. E, mais uma vez, ele passa essa ideia de como se fosse uma perseguição. Ao que ele fala, como eu sou pobre, coitado, sou perseguido pela imprensa, sou perseguido pelo mercado, que eu não sei se a audiência lembra, mas ele já disse que o mercado é bolsonarista. Então, como eu sou perseguido, vou ficar calado, vou ficar em silêncio porque eu estou sendo perseguido. Não é perseguição. O mercado está se movimentando, a indústria brasileira está se movimentando, tendo em vista ações de um governo marxista esquerda no poder. O governo comunista, como ele mesmo gosta de dizer, de se auto-intitular comunista com orgulho. Por que ele não fala, professor Suano, em saneamento básico, para ver se sobe? Olha, eu não quero ser antipático, mas da minha perspectiva, estamos falando que o Lula calado. Três formas o Lula tem um bom governo, tem um ótimo governo e um governo excepcional. Para ele ter um bom governo, cala a boca. Não fala sobre nada, e é melhor até que ele não governe. Fique só calado lá e sentado no Palácio da Alvorada. Para ele ter um ótimo governo, renuncia. Será o melhor governo da história se ele renunciar. Agora, se ele quiser um governo excepcional, ele mobiliza as massas, empicha o Alckmin e renuncia logo depois, para a gente fazer uma nova eleição. Isso seria a melhor forma que o Lula poderia fazer. Eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas eu sou obrigado a achar que não é o fato dele não entender, realmente ele não entende do que ele está falando. A função do Lula é apenas mobilizar as massas, ele continua agindo como um sindicalista, tentando mobilizar as massas para alguma coisa. O problema é que a gente pergunta, que coisa é essa que ele quer chegar, a qual ele quer chegar? Ele não sabe, porque ele só quer o poder e usufruir das benesses do poder. Estou falando nem de corrupção. É viajar pelo mundo inteiro, não comer comida de palácio, que a comida não é boa. Comida servida em palácio, hotel de 5 estrelas, para ele não é boa. Ele quer uma comida diferenciada. Ele quer sambiquira, ele quer comer a sambiquira com a Janja. Então, mas aí essa é a função dele. Então, quando ele vai e faz esses discursos e começa a falar do feijão com arroz, que é o que ele quer, a partir de agora, tratar, eu chego à conclusão de que, será se de repente ele não está agora direcionado a mando de alguém ou com uma reunião do Petit Comitê que disse, olha, começa a falar do arroz que é para a gente trazer o problema de novo e assim a gente começa a tentar trabalhar em função desse leilão. Ora, mas já foi dito, não precisamos importar arroz. Essa é a razão, inclusive, eu já encerro agora, pela qual eu não passo a mão na cabeça do Eduardo Leite. Este é um momento em que o Eduardo Leite deveria ser um líder do seu povo lá do Rio Grande do Sul e falar, negócio é o seguinte, meu querido, o senhor é presidente da República, o senhor é governador do estado, o senhor cala a boca e não fala mais do arroz. Porque nós temos arroz suficiente. Quanto ódio, ponto. professor. Não é ódio. Isso não é ódio, é uma solicitação de liderança de alguém que foi eleito para governar o seu povo. E o povo dele é o povo do Rio Grande do Sul. E ele não fez nada e está aceitando todas as imposições, inclusive essa que pode quebrar os produtores do Rio Grande do Sul.
porque se porventura isso for levado adiante, isso não foi levado adiante, porque a imprensa teve coragem de denunciar aquilo que estava acontecendo. Eles admitiram que teve erro, olha que coisa estranha, admitem que teve erro, mas foi talvez um erro técnico, um probleminha com uma empresa. Não é possível que uma empresa que é um aluguel de carro, é apenas um probleminha. Não é possível uma empresa que tem 5 mil como é que fala? Aquele valor da empresa, capital social, consiga fazer uma importação de 30 milhões. Não é possível. E ele vai dizer que é um probleminha? Professor, eu tenho muitos amigos progressistas que dizem assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi essa frase motivacional. Não serás julgado pelas tuas intenções, mas pelas tuas ações. Parigiani, é o seguinte, já que ele fala do dólar sobe, ele vai falar do arroz e feijão vai subir, será que depois que ele sair da presidência ele vai fazer palestra no Boston Medical Group? Excelente pergunta, né? Mas na minha opinião, Pavi, o comentário dela me trouxe uma reflexão, né? A gente fala muito, a esquerda, quando vai fazer economia, só faz nhaca. Eu vi um dos melhores momentos financeiros do nosso Brasil na mão do Fernando Henrique, que enganou muita gente que achava que ele era direita. Ele era um cara de esquerda, só que ele era de uma esquerda não sindicalizada, né? É que aquela época só tinha essa polarização. Não tinha. Tinha os coronel de cueca suja, os coronel de cueca limpa e o povo do Lula. Então. Aí o problema é que vem essa esquerda sindicalizada na sucessão do Fernando Henrique, que, aliás, temos que lembrar que, acho que já deve ter dito ontem no programa, 30 anos do Plano Real, que é a nossa moeda. Para quem não se lembra do que era a nossa moeda antes, era pior que um peso argentino. A gente andava com um maço de dinheiro na carteira para comprar um doce na esquina. Então o real foi uma boa sacada, criticado demais pelo Lula, o Plano Real, para quem não se lembra, né, ele achava que não ia dar certo. Então isso prova que, na verdade, vou ser ousado no meu comentário, hein? O Lula não entende nada de economia. O primeiro governo dele foi bom porque ele pegou uma Ferrari andando, se é que a gente pode comparar o nosso país a uma Ferrari, das mãos do Fernando Henrique, que tinha acabado de virar a moeda. Era um cadetinho zero. Era um cadetinho, né? Era um cadetinho na época o cadete zero. era um bom carro. Então é isso. E aí o nosso real cada vez que ele abre a boca, o Romário teve uma frase impactante em relação ao Pelé, que Deus o tenha, né? Saudoso Romário, hein? De boca... Saudoso Romário? Pelé. Matou o Romário? Uma coisa. Não, segundo o Romário, ele perde pro Pelé e pro Messi. O resto tá tudo igual. Ele é o Mbappé, o Messi, tá tudo igual. E o Pelé de boca fechada era um poeta. E o Lula a mesma coisa, porque quando ele abre a boca, nosso real vai pro saco. Vou defender o Pelé. Quem não se lembra dele cantando ABC, 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 ABC. toda criança tem que ler e escrever.